Olá, amigos. Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem e hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o Dr. Alírio Cerqueira. Ele é um dos expoentes do movimento espírita no estado do Mato Grosso. É médico, é psicólogo, é homeopata, psicoterapeuta, então tem um lastro de conhecimento muito grande. E faz palestra no Brasil todo, no exterior. Já escreveu 68 obras de primeira qualidade. E hoje ele vem falar conosco sobre um dos seus livros, A Psicologia das Virtudes. E eu queria agradecer, Lírio, a sua presença, a sua participação, e passar para você já trazer para nós esses subsídios para a gente melhorar um pouquinho. Então, um prazer estar aqui no Papo do Bem. A Psicologia das Virtudes é uma obra que nós escrevemos para facilitar para as pessoas a prática das virtudes. Porque nós sabemos que todos nós trazemos dentro da nossa própria consciência as leis divinas. A questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E a resposta é bem sintética, na consciência. E na 621A, ele pergunta, né? Bom, se a lei divina está na consciência, por que os benfeitores espirituais trouxeram essa revelação? E a resposta é uma das mais impactantes do Livro dos Espíritos, na minha opinião. Eles dizem que eles a esqueceram e desprezaram, e quis Deus que ela fosse lembrada. Então, o que aconteceu com a humanidade de um modo geral? Ao longo do tempo, nós fomos esquecendo propositalmente as leis. O próprio Decálogo é parece que palavras mortas. Os ensinamentos de Jesus, que todo ele é baseado na prática intensa das virtudes, que ele é o modelo da humanidade. E aí, ao longo do tempo, nós fomos desprezando propositalmente as leis, esquecendo, de forma subconsciente ou consciente. E se nós não nos conectamos com as leis na consciência, não há processo evolutivo, porque a evolução se dá pelo conhecimento da verdade para nos aproximarmos de Deus. Questão 115 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta se nós fomos criados bons e maus por Deus. E a resposta que não, que todos nós somos criados simples e ignorantes, e que temos uma missão de conhecer a verdade para nos aproximarmos do próprio Criador. Então, é nesse conhecimento que nós vamos chegar à pura e eterna felicidade. E aí os benfeitores dizem que uns aceitam submissos essa meta e outros murmuram. Então, os que esquecem, os que desprezam, são os que murmuram, aqueles que se revoltam contra o Criador. E o fato de haver esse esquecimento, proposital ou não, faz com que as pessoas sofram muito. Então, a humanidade hoje, a dor e o sofrimento têm alcançado níveis assim assustadores. Antes de vir para cá, eu estava entrou no YouTube uma notícia, um padre falando que só este ano, na região onde ele mora, 20 padres cometeram suicídio. Nossa, que pena. 20 padres. No movimento espírita tem muitos espíritas cometendo suicídio, que é uma coisa assim paradoxal, né? Não tem porque sentido, o espírita sabe que a morte não existe e mata o próprio corpo acreditando que vão matar a vida. Então, o que tem acontecido? Um distanciamento das próprias leis que estão na nossa consciência, que faz com que as pessoas entrem numa ausência de sentido muito grande, muita dor e sofrimento, e a pessoa pensa que matando o corpo vai matar o sofrimento. Mas eu digo sempre,
a pessoa sai do caldeirão fervente e cai dentro da fogueira, porque a morte não existe, né? Sai do sofrimento e cai no martírio. Né? Exato. A própria ciência vem demonstrando de uma forma muito clara, lógica, por meio de experiência de regressão de memória, de memórias de crianças que falam da reencarnação, experiência de quase morte, que o espírito é imortal, né? Que a morte não existe. Então, o que é necessário para cessar definitivamente esse sofrimento? Que nós cumpramos as leis, a começar da lei de amor, né? E só se cumpre as leis por meio da prática de virtudes. Virtudes como auto-amor, auto-aceitação, autocompaixão, compaixão aos outros, amor ao próximo, humildade, mansidão. Muita gente vai dizer assim, uma vez uma cliente que eu trabalho com isso o tempo todo, ela disse para mim, mas você só fala em virtude, eu não quero ser santa. Eu falei, não se trata de ser santo, se trata de ser saudável. Por quê? Por exemplo, o problema dela era transtorno de ansiedade generalizada. Você sabia que serenidade é uma virtude? Então, a ansiedade que você sente é uma doença de falta de exercício de serenidade. Paciência, que é uma paciência, tolerância, mansidão, que são virtudes que vão gerar saúde. Né? Ela interrompeu o tratamento, que ela não foi embora. Virtude é coisa de santo, eu não quero ser santa. E aí a pessoa se entrega às próprias limitações, sofre as consequências e acha que virtude é coisa de santo. Eu digo sempre, virtude é coisa de quem quer viver saudável, com um sentido de vida saudável, feliz, de bem com a vida. Né? Porque só é possível a pessoa desenvolver um sentido da vida se ela mergulhar profundamente nas leis que estão na consciência e praticar por meio das virtudes. Né? No movimento, por que tem muito espírita que tem cometido suicídio? Porque as pessoas muitas vezes estudam as leis, sabem que existem as leis, mas fica tudo no intelecto. Não trazem a reflexão, né, para dentro da própria vida, porque somente refletindo sobre as leis e sentindo no coração que nós vamos praticar. Né? E o exercício de virtudes, né, é trabalhoso, né, requer um esforço continuado, paciente, perseverante, disciplinado de mudança. E a maioria quer solução imediata, quer um remédio que resolva os problemas dela, quer um médio curador que tira a doença dela. E aí isso não vai solucionar o problema. Né? E aí a pessoa fica nessa ausência de sentido, chega um momento que pensa que a morte, até quem sabe que a morte não existe, pensa que a morte vai solucionar. E realmente é uma pura ilusão. Né? Hoje é chamada crise existencial, né? Que a gente vê as pessoas reclamarem praticamente o tempo todo, né? Ou tá reclamando ou falando mal de alguém. E a gente sabe que se nós somos espíritos em evolução, estamos aqui porque nós escolhemos essa experiência, nós só vamos completar esse ciclo de uma forma efetiva quando a gente passa a entender melhor o sentido da vida. Porque senão a pessoa vai ler um livro, por exemplo, e dizer assim, daqui para frente eu vou ser humilde, porque esse livro é maravilhoso. E a gente sabe que não, a competência vem pela prática constante de algum trabalho que a gente faça, em qualquer sentido, né, profissional ou mesmo um trabalho voluntário. Então, o André Luiz coloca que a gente deve criar frente de trabalho dentro da casa para que os frequentadores exercitem a prática da caridade, do amor ao próximo. Então, eu vejo, às vezes a pessoa vem ao centro, escuta a palestra, volta, toma o passe e diz, nossa, que palestra linda, tomou o passe, agora eu saí daqui
muito melhor do que eu cheguei. Mas volta no dia a dia e não muda nada. Isso não vai trazer benefício, né? Não, porque fica apenas no pensar, né? Então todo o processo, quando os benfeitores falam do conhecimento da verdade que vai nos aproximar de Deus, existem 3 níveis de conhecimento. O conhecer a verdade no nível do saber, a conhecer a verdade no nível do sentir e conhecer a verdade no nível da vivenciá-la, né? É o que Jesus ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja que ele não diz que é o conhecimento que liberta, ele diz que é a verdade que liberta. A verdade é uma virtude, né? O conhecimento é o primeiro passo, o saber é o primeiro passo, mas não basta por si mesmo. Então tem gente que acha que vai mudar a vida dela assistindo palestra, outro acha que vai mudar a vida dela simplesmente fazendo cursos teóricos dentro de um centro espírita, outros lendo livro. Tudo isso é muito importante. Agora, é o primeiro nível de superação da ignorância, né? Da ignorância do não saber. Então, se eu não sei a verdade e conheço a verdade, é um passo importante, mas não basta por si mesmo. É necessário trazer a verdade para dentro da nossa vida. Então, a verdade como uma virtude, a psicologia da verdade é você trazer todo esse conhecimento que está aqui no intelecto para o coração, né? O coração, símbolo do sentimento. Quando a pessoa faz esse esforço, ela vai gradualmente superando a ignorância do não sentir a verdade. E a verdade vai sendo internalizada. Esse processo é bem mais demorado que o anterior. Então, esse do conhecimento no nível do saber, ele é relativamente fácil, basta ter disciplina para estudar, para ouvir, e a pessoa, um mínimo de disciplina, ela toma conhecimento dessa verdade. Mas o sentir, é necessário refletir sobre tudo isso dentro da própria vida, no dia a dia, nas atividades que nós fazemos na família, no trabalho profissional, no trabalho voluntário, como que eu aplico isso na minha vida. A pessoa vai fazendo a ponte entre o saber e o sentir, que é o refletir, né? Refletir aquilo na vida dela. E a partir do momento que a pessoa sabe e sente, aí a terceira etapa, que é o vivenciar, acontece de uma forma autonômica. Ela vai trabalhando isso dentro de si. Então ela vai se libertando do quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Vai se libertando dos movimentos que geram dor e sofrimento, né? Que a gente chama de movimentos egóicos, ligados ao egoísmo, ao orgulho, às paixões, como está lá no Livro dos Espíritos. Né? Na psicologia a gente chama de sentimentos egóicos, né? Aqueles que tolhem a essência divina que nós somos, que gera ausência de sentido. Então, a partir do momento que a pessoa vai trabalhando isso, a vida dela vai ficando plena de sentido. Uma pessoa que exercita virtudes, ela vai se tornando uma pessoa de bem com a vida, que jamais ela vai pensar em suicídio. Ela pode ter os problemas naturais, como todos nós temos. Nós estamos num planeta de expiações e provas. Todos nós passamos por experiências que são desafiadoras. Mas a pessoa que está nesse trabalho para desenvolver as virtudes, ela passa pelas experiências fazendo o esforço de autotransformação. É aquilo que Kardec fala no final do item, os bons espíritas. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações, né? Então a pessoa vai domando essas más inclinações, se melhorando e se tornando relativamente feliz. Ainda não é a plena felicidade que fala a questão 115, porque essa só vai acontecer quando nós formos espíritos puros. Mas é uma felicidade relativa da pessoa que sabe que está
passando por experiências que estão fazendo ela evoluir. Né? A pessoa pode sentir felicidade até em situações provacionais, não pela dor que a provação gera ou um processo expiatório, mas pelo entendimento e o sentido daquilo na vida dela e o esforço de transformação. Então, depois que passa a experiência, ela pode ter derramado lágrimas na experiência, pode ter chorado, tudo, mas o prazer de se sentir evoluindo, crescendo, é muito grande. A gente vê isso em pacientes que têm câncer e tem uma visão do câncer como um instrumento de transformação. Né? A pessoa passa pela doença e se torna um espírito melhor a partir da doença. Outros, ao contrário, né? se revoltam com a doença e agrava e sofre com quimioterapia, com todos os tratamentos que existem e fica pior e às vezes vai até a óbito, enquanto que outras passam muito bem. A própria doença serve de instrumento de cura espiritual, né, no nível do espírito. Então é nesse sentido que nós falamos, porque só o exercício de virtudes que permite algo assim. Então a pessoa se acolhe amorosamente, passa pela experiência dolorosa e ao concluir aquela experiência dolorosa, ela sente a alegria de ter passado por de ter subido um degrau a mais no seu processo evolutivo. Né? Então isso é fruto desse movimento da pessoa sentir que ela, enquanto espírito imortal, ela pode, ela é capaz, ela consegue superar as próprias limitações. Quando nós temos um movimento em vez de reclamar, de gratidão frente às experiências da vida, e a pessoa entra naquilo que a gente chama de estado de reclamação, ela passa por tudo isso, só que de uma forma extremamente sofrida, né? E muitas vezes sofre intensamente e não evolui enquanto espírito, né? Passa por dores terríveis, mas o espírito permanece revoltado, permanece orgulhoso, permanece de mal com a própria vida. Nós sempre falamos, existem duas escolhas que nós podemos fazer diante da vida, mesmo das provações mais dolorosas: viver em estado de reclamação ou viver em estado de gratidão. Quem vive de estado de reclamação passa pelas mesmas situações de uma forma muito dolorosa. Quem vive em estado de gratidão pode passar pela mesma experiência, que também é dolorosa, mas muitas vezes menor. Inclusive a própria medicina tem demonstrado que quem vive no estado de gratidão, as pesquisas com psiconeuroimunologia, a pessoa que vive nesse estado de gratidão, ela produz endorfinas no cérebro que é mais potente que a morfina. Então até a dor física melhora. A dor moral nem se fala, a pessoa se liberta da dor moral, né? E a dor física pode ser reduzida pelo próprio estado de gratidão. Ela não agrada, eu digo sempre para os clientes em curso tudo, não é você agradecer o sofrimento, é agradecer a experiência que está fazendo com que você se torne melhor. Então aquela experiência dolorosa, ela não veio por acaso, existem leis. Né? Existe a lei de causa e efeito, mas a lei de causa e efeito ela sempre vai ser suavizada pela lei de misericórdia. Né? Então a lei de misericórdia ela é uma lei que suaviza as nossas dores, mas para isso é preciso que a pessoa se permita. Né? Então tem uma lei divina que pouca gente fala dela, que é a lei de permissão. A pessoa só vai permitir que a misericórdia de Deus estabeleça sobre ela se ela fizer exercício de 3 virtudes fundamentais: o sentimento de aprendiz, humildade e mansidão. Que é o que Cristo nos ensina quando ele diz assim: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração.
Então aprender com ele que é o mestre, nós somos convidados a sermos aprendizes. Mansidão e humildade. Então é uma tríade de virtudes que faz com que a pessoa veja a vida por um outro ângulo. E aí toda a experiência, mesmo as dolorosas, servem de aprendizado. Então se a pessoa está aprendendo, está exercitando a mansidão e a humildade, a lei de misericórdia suaviza a própria experiência. Então a pessoa passa pela experiência, aprende com ela e se sente extremamente feliz de ter passado por aquilo em estado de gratidão. Né? Agradece pelo remédio que ela toma, pela ajuda, por exemplo, de uma internação, ajuda dos médicos, dos enfermeiros, de todos os profissionais que deram atenção para ela em todas as circunstâncias, a ajuda dos familiares. Então a pessoa, ela, ao exercitar a virtude da gratidão, ela vai ter esse movimento de facilitar a própria vida, de diminuir as suas dores, né? E se ela faz isso com ela mesma, ela vai ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Então esse é um dos grandes instrumentos da psicologia das virtudes, a pessoa compreender que o exercício de virtudes só vai trazer benefícios para ela, para que ela sinta a vida de uma outra maneira, de um outro ângulo. A Joana de Ângeles tem uma colocação muito interessante, que ela disse assim: as aparentes expiações nem sempre o são. Muitas das vezes é uma oportunidade que a pessoa apresenta e pede até como prova para lecionar a resignação. Uhum. Então, às vezes a pessoa está lá sofrendo e a gente diz assim: meu Deus, o que ele fez? Está pagando as dívidas, porque isso aí é muito frequente. Não, às vezes a pessoa pediu aquela prova para lecionar a resignação, porque tem muitas pessoas que são bem aceitistas, né? Outro dia na nossa casa aí, estava com dois amigos e um falou assim: eu estou muito feliz. E o outro: nossa, que legal. Mas por que você está feliz? Porque eu estou com câncer. Eu falei: mas como você está feliz porque está com câncer? Lógico, o câncer não dá uma limpadinha no perispírito, não quita alguns débitos. Pois então, eu estou tendo a oportunidade de acertar algumas arestas e voltar para o plano espiritual muito melhor do que aqui cheguei. O outro disse: não acredito que você pensa assim. Ué, mas você não é espírita, não estudou, não entendeu? Essa é a vida. Deus não castiga, Deus não cobra, Deus não vinga. Deus é amor, é misericórdia. Agora, nós temos que harmonizar com o universo. O equilíbrio, o equilíbrio através da nossa experiência na vida. Nós vamos repetindo as experiências, vamos melhorando e com isso nós vamos harmonizando, buscando equilíbrio. Agora, como diz Jesus, nesse mundo tereis aflições, né? Tem de bom ânimo. O que nós precisamos é ter exatamente essa serenidade, a fé, que eu considero a fé como uma confiança irrestrita, né? Quando a pessoa diz: eu tenho fé, mas duvida da assistência dos Espíritos, duvida da assistência de Deus com a sua irrestrita misericórdia, e às vezes troca, vamos dizer assim, uma situação que poderia ser muito pródiga para ela melhorar-se, por uma atitude infeliz, como às vezes, o desespero, a revolta, a blasfêmia e até mesmo o suicídio, né? Esse mês de setembro nós estamos trabalhando aí o suicídio no sentido de valorizar a vida, porque a vida é única, é do espírito, as experiências que são repetidas. Agora, não adianta perder essa experiência, esse momento, achando que vai resolver. Pelo contrário, vai complicar. Mas, de qualquer forma, Lírio, é só praticando as virtudes mesmo, para a gente poder dar um salto quântico, né? Sim. E eu sempre diz assim, né? A pessoa, para isso precisa ter muita humildade, para isso precisa ter muita fé. Tudo que a pessoa tem muito hoje, um dia ela não teve. Então, dentro da nossa visão, a virtude deve ser um exercício
Para que eu chegue a ter muito, eu começo de pouco. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito, ensina Jesus. Né? Então, porque muita gente tem uma dificuldade de mas precisa de muita humildade, mas eu sinto que eu não tenho. Mas, claro, uma humildade de um Francisco de Assis, de uma Clara de Assis, de um Allan Kardec, nós não temos. Porque eles são espíritos superiores. Agora, nós podemos iniciar um exercício de humildade para que um dia tenhamos a humildade de um Francisco de Assis. Podemos exercitar a nossa fé para chegar a ter uma fé de Allan Kardec e assim nós vamos conquistando as virtudes gradualmente. Mas tem que sair da zona de conforto. Sim, né? Claro. É esforço, sempre esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado de mudança. Então um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois de amanhã e vai gradualmente. Quem é fiel no pouco será fiel no muito. Nós temos que encerrar o programa, é uma pena, o tempo nos cobra, mas lembrando sempre Jesus, né? Que ele disse, se não sois fiéis nas pequenas causas, que dirá nas grandes? Nós estamos nos aparatando para assumirmos cargos mais elevados no porvir, no futuro. Mas para que a gente venha melhor numa nova experiência, com mais encargos, estando na posição um pouco melhor, nós temos que começar hoje. Nós não podemos desperdiçar essa experiência de estarmos aqui exercitando a virtude e combatendo as mazelas que são ainda internalizadas nas nossas almas. Eu quero agradecer, Alírio, a sua participação, foi muito legal. E convidar você para voltar aqui em Rio Preto mais vezes e trazer esse manancial de informações que para nós é sempre muito importante. E finalizando o programa, eu desejo harmonia e paz a todos que estão nos assistindo. Um grande abraço a todos.